Começando. Tudo bem? Tá linda. Tá. E aí, galera? Para, Bidu! Aula, eu não tomei banho. Mas por que você não tomou banho? Não deu tempo, Bidu. Você acha que dá tempo de tomar banho, gente? Ai. Mas tomou banho só hoje cedo? E aí, galera, aqui é a professora Priscila e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma cinquentona. Ela parece novinha, mas ela tá ficando velhinha já. Nossa querida Mafalda, conhecida de vocês, velha conhecida, né, dos vestibulares. E eu sempre falo pros alunos o seguinte: eu mudo de nome se você for fazer um vestibular no qual não caia alguma tirinha ou alguma menção da Mafalda. Por quê? Porque ela, há mais de 50 anos, ela vem fazendo as nossas cabeças, sobretudo aqui na América do Sul. Por quê, Pri? Por que a gente vai falar da Mafalda e por que a Mafalda ela é tão significativa, ela é tão representativa na nossa vida? Só porque ela tem quase uma enciclopédia, na época do Bidu falava Barça, né? É quase uma Barça. Esse livro aqui, realmente, ele tem toda a Mafalda, ou seja, da primeira tirinha à última, conseguiram reunir todas elas aqui. Só algumas curiosidades sobre essa criança, né, que aparentemente pode parecer bobinha para vocês. Ela já foi traduzida em mais de 30 línguas para todo o mundo. Ela tem mais de 50 anos e quando ela foi produzida pelo argentino Quino, a primeira intenção era simplesmente apresentar uma propaganda, uma personagem infantil para uma propaganda. Mas depois ele foi tendo uma sacada do quê? De, assim como acontecia com muitas pessoas aqui no Brasil, retratar aquela realidade que eles estavam vivendo na Argentina, que era muito semelhante ao que nós estávamos vivendo lá pela década de 60 aqui no Brasil, né? No auge da Guerra Fria, nós estávamos passando por um momento de ditadura e o Quino resolveu, por meio dessa garotinha aqui, simplesmente transformar ou ilustrar a realidade do povo argentino, muito similar à realidade do povo brasileiro, né? Por meio dessas histórias em quadrinho. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho de acerca de algumas características da Mafalda. Por exemplo, muita gente se engana ao achar que a Mafalda é só uma menininha boba. E alguns vestibulares colocam essa sacada para perceber até que ponto o aluno conhece da Mafalda ou não. Por quê? Certa vez caiu no vestibular a seguinte pergunta: a Mafalda é uma criança e ela pensa como criança, ela se comporta como criança. E muita gente se deu mal nessa alternativa. Por quê? Porque a Mafalda, ela pode até se comportar sim como criança. Ó, vamos pensar só nos ambientes nos quais vocês encontrarão a Mafalda. Ela não vai estar na Câmara dos Vereadores, ela não vai estar no Senado Federal, ela está no parquinho. Vejam, façam uma retrospectiva aí. Todas as tirinhas que vocês já tiveram a oportunidade de ler da Mafalda, ela estava ou no parquinho, ou na escola, em casa com os familiares, né, com o pai, com a mãe, com o irmãozinho. Ou seja, ela estava num ambiente próprio de uma criança. A Mafalda é uma criança. Ela tem comportamento de criança? Sim, ela se comporta como uma criança. Ela brinca, ela faz manha, ela tira sarro, ela faz perguntas, aquelas perguntas mais inescrupulosas que às vezes as crianças fazem pra gente, que a gente não tá esperando, sobretudo naquele momento. Então ela tem comportamento de criança sim. Acontece que a Mafalda, ela não pensa como criança. Muitas vezes na nossa sociedade a gente encontra pessoas que são adultas e que pensam como crianças, né? Se comportam como adultas, mas e que na hora de pensar sobre política, por exemplo, sobre questões sociais, fazem como se fosse uma criança. A Mafalda tem um processo inverso. Ela se comporta assim como uma criança, mas ela tem uma visão muito antenada da sociedade e do mundo.
a gente tem que pensar na família da Mafalda. Por quê? Porque ali é onde ela foi criada, né? Tem um famoso teólogo brasileiro chamado Leonardo Boff. Todo mundo adora falar do Leonardo Boff, né? Eu não. Eu quase não falo de padre, eu quase não gosto de padre. Mentira! O Leonardo Boff tem uma frase que diz que os olhos vêm a partir de onde os pés pisam. No caso da Mafaldita, isso poderia ser uma contra-argumentação numa redação. Por quê? Porque os pés da Mafalda não pisam numa casa na qual haja uma intelectualidade, na qual haja pais e mães preocupados com a educação da filha. Muito pelo contrário, o pai da Mafalda, ele é um trabalhador, ele ganha pouco, ele tenta ao máximo, com um salário mínimo, né, conseguir chegar ao final do mês com o dinheiro que ele ganhou. Então, ele tem aquela visão, além de tudo isso, aliás, ele vive naquele universo de televisão, de futebol, de trabalho e de esporte. Aí entra uma outra crítica do Quino, no sentido da manipulação. Ou seja, como o pai em casa é completamente alienado ao sistema no qual ele vive, à televisão, aos programas esportivos, aos programas televisivos que simplesmente invadem a mentalidade dele, a Mafalda não. A Mafalda, ela vem nessa contramão. Ela vai mostrar para o pai muitas vezes e vai fazer perguntas, questionamentos para o pai e para a mãe que eles não estão preparados psicologicamente. Ou seja, ela é uma menininha que ela não viveu numa realidade na qual inseriu ela para ser uma criança crítica, uma pessoa crítica. Ela nasceu daquela forma. A mãe é uma mulher extremamente preocupada somente com os afazeres de casa. Com o que ela vai fazer no almoço, com o que ela vai fazer no jantar, né? Com o irmãozinho dela, como que ela vai tratar o irmãozinho, em que momento que ela vai lavar a roupa. Ou seja, o universo da mãe é completamente restrito. E aí vem aquela dúvida, né? O que eu faço com uma criança como a Mafalda, que tem todos esses pensamentos revolucionários, esses questionamentos, e a mãe tenta se safar de todas as formas que ela puder das perguntas da filha. Muitas vezes o que a mãe faz? Pergunta pro seu pai, espera o seu pai chegar. Você já deve ter visto isso muitas vezes nas tirinhas da Mafalda, não é verdade? Pois é, a mãe dela não sabe o que responder, porque a mãe dela não foi intelectualizada também. A Mafalda faz uma crítica, várias críticas, aliás, às mulheres nas tirinhas dela. Por quê? Porque ela vive num contexto no qual as mulheres pensam, no máximo, no casamento. Ou seja, eu preciso crescer, eu preciso arrumar um bom marido, esse meu marido precisa me sustentar e eu vou ser uma mãe de família. E tudo que a Mafalda não quer ou não deseja ou não pensa é nisso. Ela quer ser alguém inserida no contexto e ela quer dizer não. Gente, presta atenção, peguem isso. Ela quer dizer não a tudo que lhe é imposto. Vejam, qualquer criança normal teria um cachorrinho de estimação, um gatinho de estimação, né? Daria o nome de Totó, de Lulu, de Bidu. Não é um ótimo nome para um cachorrinho de estimação? Eu mesmo tenho um cachorrinho de estimação. Tá aqui, ó, atrás da câmera, chama Bidu, é meu cachorrinho. A gente leva pra fazer xixi, né? Dá baguncinha, tá tudo resolvido. Mas a Mafalda não. O animalzinho de estimação da Mafalda é uma tartaruga. Se fosse só uma tartaruga, tudo bem, algumas crianças têm tartarugas em casa, né? Pois é, mas o nome da tartaruga da Mafalda é um nome curioso. É burocracia. Não à toa, né? Ou seja, vai em passos lentos, atrapalha muitas vezes o meio do caminho, muitas vezes não serve pra nada, tá ali por estar. Então vejam, até pela escolha, né, do animal de estimação e pela escolha do nome desse animalzinho, o Quino tem uma sacada de estabelecer uma crítica. Não bastasse só isso, tem um outro lance de criança, do comportamento de criança. Aqui em casa tem criança que não gosta de queijo, outra criança não gosta de alface, a Mafalda não gosta de sopa. Fazer uma sopa pra nós. Fazer uma sopa. Fazer uma sopa pra nós.
Então se você tem criança, irmão, irmã aí na sua casa, o filho, né? Você sabe que sempre a criança inventa alguma coisa, né? Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. A Mafalda não gosta da sopa. E por que a sopa? Vocês já pararam pra se perguntar? Ah, porque a sopa ela tem que engolir, porque a sopa é sem graça, porque a sopa é dada em hospitais e tudo mais, às vezes em escola, em merenda escolar. Nada disso. O Quino, quando ele pensou em colocar, em estabelecer toda essa crítica à personagenzinha dele, ele colocou a sopa para fazer uma referência. Lembra daquela música que vocês já ouviram da época da ditadura militar aqui no Brasil? Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Pois é, no caso, a representação daquilo que a Mafalda pede para que seja afastado dela é a sopa, no sentido de dizer, a sopa é a ditadura, a sopa para Mafalda é a imposição. Vocês estão vendo aí agora uma tirinha que deixa isso muito claro. Quando a mãe dela chama a família toda para o jantar, ela simplesmente cerca o território no qual ela está e ela diz assim, ó, abaixo a fronteira ideológica. Peraí, eu acho que eu tenho que ver se é isso. Eu não tenho certeza. Vocês vão ver agora, inclusive, é uma representação da tirinha da Mafalda, de uma que é muito significativa pra mim, que ela deixa muito claro esse lance aí da sopa. Por quê? Porque a mãe dela chama a família pro jantar. O pai dela tá se preparando, lavando a mão do Guido, né? E o que acontece? Ela já se prepara anteriormente, porque ela já estava percebendo o que estava sendo envolvido ali na casa dela, o que estava se montando na casa dela. Então ela simplesmente demarca o território da mesa no qual ela está e ela diz, é sopa, não é? Então, neste caso, não ultrapasse a barreira ideológica. A barreira ideológica, gurizada, é a barreira do pensamento. Então não é necessariamente me forçar a engolir, não seria algo necessariamente físico, mas psicológico. É aquilo que a Mafalda tenta dizer não. Não venha colocar em mim, não venha querer me impor aquilo que eu não quero, aquilo que eu não aceito, aquilo que não é importante, não vai fazer bem para minha vida. Nesse caso, como ela é só uma criança, ela coloca como a sopa. O Quino coloca como a sopa, tá certo? Então não pensem assim, ah, a sopa é simplesmente uma moagem de criança. Não é. A Mafalda se comporta como uma criança, mas ideologicamente não. Então, galera, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, na parte 2, daqui uns dias, a gente vai lançar uma outra série da Mafalda, explicando, conhecendo um pouco mais das características dela e dos amigos dela, porque conhecer os amigos dela também é muito importante para que você não erre na hora do vestibular. Cada um deles, como a Suzanita, o Manolito, tem as suas próprias características e eles podem ajudar vocês a sacarem algumas pegadas nas questões de vestibulares, tá? Não só do Enem, mas FUVEST e outros vestibulares por aí afora. Então eu convido vocês para daqui uns dias estar novamente conosco. Se vocês tiverem interesse, nas melhores livrarias vocês encontram, tá? Aqui tá toda a Mafalda, essa aqui são as Mafaldas inéditas, né? É a Mafalda inédita que eu ainda não tinha. Aqui vocês encontram toda a história dela e eu convido vocês a ficarem ligados no nosso canal para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa personagem mega popstar, ok? Beijo, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!